Fiapcast no ar e não é qualquer episódio, é o episódio de final de ano pra gente falar de coisas legais. Eu sou o André Davi, o seu host, e falando em falar coisas legais, eu quero dizer que uma das coisas mais legais desse ano foi ter você juntinho com a gente, colando aí nos comentários, aparecendo nos episódios, porque afinal de contas, tudo é mais legal quando a gente tá junto, né? Quando a gente tá com alguém. Por isso, hoje a gente vai falar mais desse estar juntos, a gente vai falar de comunidade. E quem tá aqui pra trocar essa ideia comigo é ela, Stephanie Freitas. Tudo bem com você, Stephanie? Oi, Dé, tudo bem? É um prazerzaço ter você aqui. Já começa dizendo de qual comunidade você é. Eu sou da Programaria, então a gente é uma comunidade de impacto social voltada para pessoas gêneros minorizados na tecnologia. Estou muito feliz de estar aqui para a gente poder falar mais sobre comunidade, sobre o impacto. Eu tô quase soltando fogos aqui, eu tenho que tomar cuidado para não ficar só rasgando seda nesse episódio, porque a nossa segunda convidada que tá aqui com a gente também merece todos os aplausos virtuais e físicos do mundo. Paty Parra, tudo bem com você? Tudo bem, né? Obrigada, Esté. Gente, sou muito feliz de estar aqui. Conta pra mim, eu tô sabendo que você é a pessoa que gosta de comunidade, é isso mesmo? Eu gosto de comunidade, é um assunto assim que se você for falar comigo de comunidade, tem que colocar um timer, porque é um assunto muito importante, uma coisa que, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Olha, eu já quero começar a discutir isso agora, mas antes eu quero que você deixe seu comentário aí. Fala se você participa de alguma comunidade, porque hoje a gente vai descobrir o que fica na minha cabeça com muita frequência, que é justamente o que é o poder da comunidade que se fala tanto, né? Quando a gente fala comunidade de tecnologia, a gente tá falando do quê? É de um grupo no Facebook, é de um grupo no WhatsApp, não é nada disso. Como que vocês podem me ajudar a entender do que a gente tá falando aqui? Tudo isso e um pouco mais, né? Porque o que é comunidade, né? Originalmente, comunidade era uma coisa física, né? Tipo, o seu bairro, sua cidade. Hoje se perdeu isso, né? Por causa do nosso mundo. Então, hoje, comunidade é qualquer grupo de pessoas que se juntam em alguma coisa com algum objetivo comum. Em tecnologia, isso é muito forte por algum motivo, mas eu divido comunidade em grupos abertos e fechados. A programaria mesmo tem os dois, né? Porque quem é aluno e faz o curso entra numa comunidade fechada. Isso é uma comunidade. Só que todo mundo que segue a programaria e que, por exemplo, eu não sou da comunidade porque eu não sou aluna. Só que eu sempre tô lá interagindo, tendo nos eventos. Então eu sou da comunidade aberta da programaria. Caraca! Eu acho que eu nunca tinha feito essa relação assim de você ser a pessoa que segue, por exemplo, uma página, você também tá incluído naquela comunidade. Sim, se você segue ativamente, isso é uma troca, entendeu? Porque, por exemplo, a comunidade é uma via de mão dupla. Se eu só posto, eu tenho 1 bilhão de seguidores, como que eu vou responder todos os comentários? O que não é errado, tá, gente? Amo minhas amigas e meus amigos que são tech influencers. Por favor, pode me marcar aí pra me ajudar. Mas a comunidade temos que ser uma tech community manager, que é aquela pessoa que tem um carinho de responder. É sempre uma via de mão dupla, acho que isso que difere. Tem que ter um carinho de responder, você tocou num ponto bom. Na verdade, a Paty tocou em alguns pontos. Por exemplo, Stephanie, ela falou de troca, que tem que ser de mão dupla, e ela falou que tem que ter esse carinho, esse cuidado, essa atenção especial. É isso mesmo? A comunidade, ela vem muito desse lugar, como a Paty tinha dito, sobre esse pertencimento, né? Então, as pessoas, elas se sentem inclusas dentro daquele espaço, porque elas se reconhecem de alguma forma, né? Então, por exemplo, dentro das comunidades de tecnologia, possivelmente por ter aquele objetivo em comum de estar dentro da área de tecnologia, ou até mesmo pela representatividade daquelas pessoas, daquele espaço. São todas mulheres que querem estar no espaço, ou são mulheres que já estão no espaço. Mas quando a gente pensa, né, como a Paty disse sobre as influencers, assim, existe muito esse lugar de, tipo, só elas tendo protagonismo? Então, qual é o espaço em que a comunidade tem o seu protagonismo? E aí eu gosto muito que é quando a gente pensa até mesmo nesse espaço em que as comunidades ouvem as pessoas, elas escutam, elas pedem, né, que as pessoas opinem sobre os produtos, existe uma troca, existe esse espaço em que as pessoas possam, de fato, conversar, né, sobre o que elas pensam. Então, elas têm esse contato direto com a pessoa também que é responsável pela comunidade, né? Então, não é como se fosse um grupo fechado no WhatsApp, né? Então, eu faço um grupo de avisos. Pô, tem minha comunidade, tem 200 pessoas, mas só você fala. As pessoas só curtem, não tem ninguém que tá lá, tipo, dando uma opinião e fala, pô, não concordo. Ou, pô, concordo, quero trazer um ponto, né? Então, realmente, esse espaço de ser aberto ou fechado, mas de forma que ainda as pessoas consigam ter essa troca entre elas, né? E principalmente se sentirem dentro, né? Se sentirem parte
parte daquilo. Porque eu acho que um lugar muito importante também é que, às vezes, você faz parte de muitas comunidades, mas você não necessariamente está dentro. Porque, às vezes, você está em vários espaços, mas você não se sente bem, você não se sente pertencente, você não se identifica com as pessoas, você não interage, você não demonstra, né, ali, né, o que você sente, ou você conversa. Você tá ali, mas não tá, sabe? É quase quando você faz um curso, mas você não gosta daquele curso, sabe? Ai, tô fazendo uma pós, uma graduação, mas não é aqui que eu gosto, não me dou bem com os grupos. É tipo quando você vai, sei lá, num museu, tem um montão de salas, você passa por todas, não quer dizer que você absorveu aquele conhecimento ou que você se identificou. Exato. Agora, um outro ponto que eu tô pensando é aquele lance de eu quero participar. Porque existem pessoas muito diferentes por aí. Tem gente que é bastante extrovertida, seja pessoalmente, seja virtualmente. Então chega em qualquer lugar, conversa, se integra com facilidade. Mas tem aquelas pessoas que olham, por exemplo, nossa, a Paty tá em um montão de comunidades, ela apoia, ela é DevRel, ela tá aí pensando em tudo isso. Nossa, a Stephanie tá lá no Programaria, é gigantesco. Eu não vou chegar lá, eu sou muito pequenininho. Como que se chega numa comunidade? Como que alguém que está do lado de fora passa a participar, passa a fazer parte dessa troca? Vocês têm uma dica para dar para fazer isso? Ai, gente, eu sou uma farsa, porque eu sou introvertida. É mesmo? Eu comecei minha vida de comunidades fazendo live. O que eu falava? Na live eu tô olhando a câmera, que nem é agora quem tá ouvindo. Tem alguém ouvindo mesmo? Você existe? Não sei. Entendeu? Pode ser só uns bots no chat. Uhum. Eu posso falar o que eu quiser e ninguém vai me responder, então tem essa segurança, sabe, na internet. Agora, pessoalmente, eu sempre falo quando eu vou em evento, que eu vou muito por causa do trabalho, eu tenho uma skin, que é a paz extrovertida, só que é que nem a Cinderela no baile. Sai do evento, Volta ao normal. Sim. E para quem é como você, Paty, tem o que fazer? Porque você falou que conseguiu pelo menos criar essa persona, né? A dica número 1 é adote um extrovertido. Faz sentido. Sim, ou começar online, entendeu? A coisa mais importante é achar uma comunidade que você se pertença, né? Porque tem muita comunidade, certo? Por exemplo, a gente que tá mais na área, eu que trabalho com muita gente, eu me fico em qualquer lugar agora. Mas no começo, eu sou uma mulher em tecnologia, eu morava fora, então eu era uma mulher latina em tecnologia. Então, eu procurei grupos de mulheres mais focadas, parecidas comigo, entendeu? Porque, Uhum. querendo ou não, tech ainda é uma área dominada por homem. Mas essa estratégia da Paty é interessante, de talvez começar ali pelo digital. Vocês têm uma presença forte no digital, mas também tem uma presença forte no físico, né, Stephanie? Com eventos e tudo mais. O que tem de dica para talvez uma menina, uma mulher, alguém que está acompanhando a gente aqui e que poderia se beneficiar do trabalho de vocês? Como que essa pessoa chega? Olha, eu acho que tudo nasce muito de uma inquietude, né, de quando a gente sente que falta alguma coisa. Seja quando você está fazendo transição de carreira, seja quando você está estudando, ou quando você está na área e quer fazer uma mudança de senioridade e você não sabe por onde começar. Você não sabe nada, você se sente sozinha, você acha que muitas coisas você ainda não está conseguindo aprender, né, sendo autodidata, né, então ainda falta muitos caminhos. Essas muitas dúvidas é onde a pessoa consegue se encontrar na comunidade, porque falta alguma coisa. E aí ela vai preencher essa coisa que falta com a comunidade, né? Como que as pessoas vão me ajudar, o que elas vão somar para mim se não me falta nada. E eu gosto muito quando a gente faz palestra para falar sobre comunidade, a gente fala muito isso, né? Que as pessoas, sempre as pessoas falam isso, mas eu sou muito tímida, eu não quero ter que falar, e nananã. Ou às vezes é uma pessoa super oposta, sou muito extrovertida, eu quero ensinar todo mundo, porque eu sei muita coisa. E aí eu falo, gente, a gente tem que equilibrar isso. Porque ao mesmo tempo que eu tô aqui porque eu preciso de ajuda, mas eu também preciso saber em que momento eu consigo te ajudar. Ou eu sei que eu consigo te ajudar demais, mas qual é o momento que eu consigo também saber, né, pedir ajuda, De né? novo Então, bate naquela via de mão dupla de que novo, vocês bate naquela falaram. via de mão dupla. Então, acho que a gente tem que entrar muito pensando nesse espaço, né? Então, tipo, quais são as minhas habilidades transferíveis? O que eu consigo usar, mesmo não sendo da área de tecnologia, mas que eu consigo te ajudar com isso? Nem se for pra te dar uma palavra de conforto, ou se for pra conseguir me reconhecer em você e pensar, pô, a gente pode caminhar junto. Também me sinto tímida, vi que você também. Pô, vamos conversar aqui no privado. Então, acho que isso também já é a comunidade. Por mais que eu não esteja, de fato, ali mandando mensagem, e falando, e trocando, e curtindo, e sendo a primeira pessoa a responder alguma coisa dentro do grupo, mas ainda assim eu tô lá porque eu me sinto bem, sabe? Então, tipo, se fosse pra eu contar com uma comunidade, eu contaria com a programaria, eu contaria com uma comunidade que a Paty faz Mas parte. aí eu sou obrigado em fazer a pergunta do mal, a pergunta terrível, que é o outro lado, assim. É muito trabalho, gente, esse negócio de gerir uma comunidade. Eu não me refiro só a participar, mas o gerir. Vale a pena, assim, por que arrumar um problema desse pra cabeça? Nossa, olha, é realmente, é um trabalhinho, né, Paty?
É um trabalhinho, mas eu acho que, assim como as pessoas que entram na comunidade, elas têm um propósito, eu acho que a gente que também tá por trás, né, nos bastidores, a gente também tem que ter um propósito com essas comunidades. Mesmo ainda assim sendo um trabalho, mas qual que é o propósito do meu trabalho, que existe essa comunidade, que eu faço parte, que eu tô, né, fazendo parte da gestão dessa comunidade, né? Acho que Paty também vai poder contar como que ela se sente, até porque Paty tá em muitas comunidades diferentes, né? Mas porque eu sinto que a gente tá sempre testando muita coisa. E a maior parte das coisas não vão funcionar, porque a comunidade envolve um pouco disso pra gente que tá no outro lado, né? Aham. O que que eu faço pra essas pessoas se engajarem, se conectarem, se ajudarem, pra capacitar essas pessoas cada vez mais e que faça sentido pra elas e que seja também sustentável pra gente. Caraca, Paty, tem essa parada então de você ainda ter que ser a pessoa que fica fomentando aquela movimentação? Líder de torcida total, a Ana fala isso, eu amo esse Engajem, termo. por favor. Se bem que em comunidades fechadas, tem uma pesquisa que eu não vou lembrar a fonte, 90% das pessoas são lurkers, que pra quem não conhece esse termo, é aquela pessoa que fica na comunidade, quietinha, ela consome o conteúdo, no máximo reage com alguma coisa, mas não ativamente contribui. É muito difícil porque eu quero puxar você que tá escutando esse episódio pra você comentar aqui, porque afinal de contas às vezes a gente não comenta por um pouco de medo, né? Sim. Será que eu sei o suficiente pra interagir com a Paty, por exemplo? Pra interagir com qualquer pessoa da programaria? Tem esse receio nosso do outro lado, o que me leva a perguntar uma coisa interessante. Você que está em muitas comunidades, principalmente, elas se encaixam? Quer dizer, dá para uma comunidade colaborar com a outra? Ou a ideia é que elas sejam realmente esses silos, assim, uma coisa um pouco mais isolada, até por essa definição de todo mundo aqui tem algumas características parecidas? Ah, de jeito nenhum, claro que não precisa ser tudo junto com outra comunidade, mas as comunidades completam, né, até porque geralmente cada uma tem um foco, certo? Aí, por exemplo, eu sou muito amiga do pessoal da Tassem, certo? Que é uma comunidade de tech mista e geralmente eles focam em iniciantes. Às vezes a gente faz parceria com eles, sei lá, no mês pra fazer um evento sobre Developer Relations. Então, tipo assim, é bom unir os públicos, certo? Porque são públicos diferentes. Então, para levar causas, para fazer network, para conhecer pessoas. Então, comunidades trabalharem juntas faz muito sentido. Quer dizer que se a gente quisesse sair daqui com uma coisa combinada entre Vambora. vocês duas, a gente até conseguiria pensar nessa sobreposição. Super, super. Aham. Super. E eu acho que é muito legal isso, porque no final das contas, quando a gente vê as parcerias entre comunidades, a gente cresce mais, né? A gente cresce mais em ideias, cresce mais em relevância, cresce mais em troca mesmo, né? De membros, né? Entre comunidades. Porque eu acho que é isso, né? Quando você fala, né? Que às vezes a pessoa não sabe o que que ela pode ensinar pra Paty, ou o que que ela pode ensinar pra alguém da programaria, porque ela se sente muito iniciante. Eu acho que esse é o ponto do quanto as comunidades elas podem ser diferentes entre si. Então, às vezes, uma comunidade muito iniciante seja mais ideal para essa pessoa. Uma comunidade de primeiros passos, uma comunidade de transição de carreira, que a galera tá mais nivelada nesse espaço, né? Ou, né, sou uma pessoa que quer fazer mudança de senioridade. Nossa, então, possivelmente uma comunidade que trate mais esses assuntos, ou uma comunidade eu entrar em um curso, porque tem isso, né? Não necessariamente as comunidades, elas são só encontros e só momentos de vamos só se encontrar pra gente falar de um tema. Não, às vezes a comunidade ela tem essas relações com outras para poder oferecer um curso, para poder oferecer de fato uma capacitação, né, sobre um tema. E aí dentro disso vão se abrindo outras comunidades, né? Eu gosto muito também de pensar, você falou sobre essa coisa de gerir comunidades, e existem muitas comunidades que nascem, se não a maioria, né, que nasce de uma intenção, né? Pô, não encontrei uma comunidade que eu me sinta, que eu acho que faz sentido pra mim, vou criar uma. E não necessariamente preciso ter 300 pessoas em um dia, mas eu vou criar um espaço online, um espaço ali remoto, vou fazer um encontro, chamar umas amigas do trabalho. Pô, legal, acho que eu vou divulgar um pouco mais, vou fazer um Instagram, vou fazer um LinkedIn, vou fazer um blog, e aí aquilo vai crescendo, né, igual a Paty falou da Feministech, pô, aquilo vai crescendo, vai tomando uma proporção, né? E aí será que agora eu posso pensar em outros caminhos? Nossa, então agora eu quero tentar falar com uma comunidade maior, vou falar com uma FIAP, vou falar com uma Alura, vou falar com o GitHub, com uma programaria, o que a gente pode fazer juntos? Pô, tá tomando uma magnitude gigantesca. E aí a gente vai entendendo os caminhos, mas esse senso da comunidade sempre permanece e vem de uma coisa muito pequenininha, né, até se tornar uma coisa maior. E se não quiser crescer, também tá tudo bem, que nem o Abacatinhos, né, que é a comunidade que eu criei na base de juntar pessoas de dev real do Brasil. É uma comunidade pequena. A pessoa para entrar, a gente brinca que é a minha monarquia, porque a pessoa tem que fazer uma entrevista comigo, certo? Porque como é pequena, como é uma área bem específica, eu dou muita mentoria personalizada, eu tenho que gostar da pessoa, sinceramente. Se não gostar, tá fora. Então, é pequena, a gente tem acho que 20 pessoas só, eu não quero crescer. O objetivo dessa comunidade não é crescer.
a gente tem nossos grupos no Discord e no WhatsApp fechado, a gente conversa sobre tudo, entendeu? É uma comunidade muito forte, é muito unida, que toda essa força só é possível por causa do tamanho da comunidade. Tem muita piada interna, meu Deus. Já tá Então, criando sua própria cultura ali. sim, sim. Então, assim, se você quer crescer é ótimo, mas se você não quer crescer também, se você quer uma coisa mais específica, Também tá tudo bem. Eu quero aproveitar que puxou um GitHub aí no meio e que Paty estava falando e para trazer uma correlação que eu não sei se existe de verdade. É muito comum na área do desenvolvimento de software, por exemplo, a gente ouviu a gente falar, olha, o Node implementou isso porque a comunidade pediu. O Python agora tem isso que a comunidade está pedindo. Comunidades, elas têm essa força de gerar mudanças tecnológicas para além da mudança nos membros? Porque a gente está falando bastante do que você pode ganhar, mas essa explosão para fora da comunidade, isso é real? com certeza, aí ainda tem um pouco na parte de dev real de comunidade, né? Porque se a comunidade não escuta as pessoas, não é comunidade também. Ainda mais com Node, por exemplo, ele é uma ferramenta open source. Então, as pessoas que usam, elas podem ir lá, abrir issues, que é tipo um comentário, e pedir diretamente, entendeu? Aí, se várias pessoas veem aquele comentário e falam, também concordo, concordo, concordo. Vamos chutar que tem 10 mil pessoas usuárias, às vezes 10 mil. 1%, que é um número grande, que é a mesma feature, eles não colocam. Então, assim, ainda mais em tech, eu acho que é um dos motivos que a comunidade é tão forte em tech, porque você tem o poder real de mudar o produto. Inclusive, parte do meu trabalho é isso, tipo, eu vou nos eventos não só para palestrar e mostrar meu cabelo verde, para ouvir as pessoas. Entendeu? Por exemplo, o GitHub lançou em 2022 o GitHub Copilot. E na época era pago, e o tanto que eu lutei para regionalizar, porque estava só em dólar o preço. E $10 para uma pessoa Nossa! norte-americana não é E nada. sem contar a barreira do cartão, né? Às vezes a pessoa não tem Sim. um cartão que pode cobrar em dólar e tudo Sim, mais. então pra gente $10 é muita coisa. Então fiquei. Não resolveram isso quando estava lá. Saí, voltei. Quando eu voltei, liberaram uma versão gratuita. Mas não fui só eu, mas várias comunidades, países tipo da Índia, América Latina. Mas aí a gente já vê um pouco daquilo que você falou, né? De comunidades diferentes, de diferentes regiões, no caso, se unindo por um bem comum. Sim, agora, fazer um ano agora, em dezembro, que tem a versão gratuita. Qualquer pessoa pode ir lá e usar, entendeu? Mas porque a comunidade pediu e é bem usado, entendeu? Então, esse é só um exemplo que eu vi. Nossa, mas é um Mas- baita exemplo. E é bem Sim. legal, porque isso mostra muito até esse lugar da comunidade, dela assumir esses espaços de mudança, mostra muito quanto as comunidades são políticas, né? E não adianta, todo espaço é político, Claro. né? Então, principalmente quando a gente fala de tecnologia hoje em dia, né? E aí, estar em comunidade, as pessoas estarem em comunidade, mostra muitas frentes, mostra diversas coisas. E uma das coisas que mostra é o potencial que você tem de aprender, de ensinar junto com outras pessoas, né? De estar com outras pessoas nessa troca, mas também de conseguir levar discussões que às vezes pode parecer pequena para alguns, mas ela é gigantesca. Uhum. Então, como que a gente consegue fazer mudanças, né, nos espaços de tecnologia com pessoas diferentes, né? Porque se a gente tem pessoas diferentes, a gente consegue ter novos olhares, né? Olhares realmente que tem mudança, né? Que realmente faz uma diferença para o público diverso, não só para um público específico, né? Então, histórias diferentes. E aí, quando a gente está em comunidade, que a gente consegue discutir, debater sobre esses pontos e pensar, falar. E acho que muito até para pessoas que já estão na área de tecnologia, né? Então, pô, eu tô sentindo uma necessidade no meu trabalho, tô vendo que tem alguma coisa errado, mas o que eu faço, o que eu falo, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que aprender para eu conseguir, né, fazer, né, tipo, tratar dessa nova tecnologia e ainda assim conseguir falar com a minha liderança para eu poder pontuar que essa coisa não tá certa, que isso não é legal. E eu acho que você consegue descarregar isso nas comunidades, né? Tipo, gente, me ajuda, vamos conversar? Tem alguém aqui que é sênior? Tem alguém aqui que é pleno? Tem alguém aqui que é mais liderança pra gente poder tratar? O que eu faço? Caraca, Né? E isso eu é acho que uma isso coisa entra legal, muito até em hein? mentoria mesmo, né? De, tipo, qual é a troca que eu tenho com a comunidade pra eu poder saber de você, de tipo, isso tá certo, será? Pô, isso não tá certo. E eu acho que uma orientação é essa daqui. Nossa, mas essa ideia que você deu, eu achei. Eu tô interrompendo porque eu achei tão legal, nunca tinha me ocorrido isso, de se você faz parte de uma comunidade, por mais que ela não atue no lugar onde você está, você ainda pode contar com o poder dela. E aqui a gente não tá falando, pelo menos pela sua fala, né, Stephanie, só de pressão de números. A gente tá falando de obter ali o conhecimento que a gente Isso, precisa. uma coisa bem qualitativa mesmo, né? Isso vai no caminho também da inclusão e de a gente garantir uma acessibilidade maior nos espaços de tecnologia,
Porque às vezes tem um grupo que é subrepresentado, não tem uma comunidade sua ali para fazer essa voz, mas a gente tem outras comunidades. Vocês veem esse papel também? Eu tenho até um exemplo muito. A Feministech é uma comunidade que eu com umas amigas fundamos lá no meio da pandemia. Que quando a Feministech foi gerada, era uma comunidade para mulheres que faziam live coding na Twitch, especificamente. E todas as mulheres que faziam live coding na Twitch, a gente chegava, oi gatinha, quer entrar? E tinha uma pessoa, que ela era muito ativa, ela se apresentava mais no feminino. Só que quando eu fui chamar ela pra comunidade, ela falou, então, Paty, eu tô me entendendo ainda, na verdade agora eu me entendo como uma pessoa não binária. Eu imediatamente mudei a descrição da Feministech e falei, agora a Feministech é uma comunidade para mulheres e pessoas não binárias. Caraca, mas gerou uma mudança na comunidade, que legal! Eu falei com as minhas parceiras lá, que eram a Morgana e a Letícia, que eram das criadoras, mas a gente queria a Leona com a gente, entendeu? Aham. Então, ela tava se entendendo ainda. Eu falei, não, Peraí, que isso aqui que aconteceu foi bom demais. A Leona mora na minha rua. A Leona mora na minha... O poder da Se for a comunidade. Leona que eu tô pensando, ela mora na minha Não, rua. agora L. tem que ser. Tá trabalhando no Mercado Livre. ela Olha, é Leona? Leona! Leona, um abraço pra você aqui. Olha, você foi lembrado por essas duas pessoas maravilhosas aqui. E pra gente começar a chegar um pouco mais perto daqui de onde a gente tá gravando hoje, FIAP, um dos canais para as pessoas aprenderem tecnologia é a educação formal. Seja um curso técnico, seja um tecnólogo, seja uma universidade. Tem uma proximidade que eu tenho observado já há alguns anos de comunidades tech chegando também perto da educação formal. Por quê? Assim, para quê? O que você ganha? Qual que é? O que tem de legal? Tanto para a instituição de ensino quanto para a comunidade quando acontece essa atração toda? Eu acho que muitas vezes, principalmente pensando em pessoas que estão dando seus primeiros passos na área de tecnologia, pode ser que muitas vezes elas busquem a comunidade para ser realmente esse primeiro momento em que ela vai se entender, para ver se é isso que ela quer. E aí, quando ela tá nesse espaço, que ela vai conhecendo gente, que ela vai se informando, ela vai descobrindo os caminhos, vai descobrindo as áreas, e aí vai dando esse fomo, né, essa sede de querer aprender mais. Pô, fiz um cursinho livre ali, fiz uma oportunidade aqui, participei de um evento ali, nananana, fui conhecendo gente. E aí eu acho que quando ela vai começando a trilhar esse caminho, a educação formal, ela começa a ter até um brilho muito mais forte, ela vai identificando as oportunidades, né? Então eu acho que, de fato, muitas vezes essa pessoa que chegou, talvez, nessa educação formal, ela tenha passado por uma comunidade antes, talvez. Principalmente pensando em gêneros minorizados, né? Pensando em mulheres, pessoas não binárias, pessoas trans, porque pra ela ter tido, vamos dizer, a coragem, entre muitas aspas, de dar esse passo de tipo, pô, então agora eu quero sair de um curso livre e eu quero realmente assumir o espaço de uma educação acadêmica, né? Então, ela se sente mais segura, né, de chegar nesse espaço, né? Então, pô, comecei aqui, conheci gente, vi que, pô, também me encaixo, esse espaço é pra mim, então agora eu vou dar um passo a mais. Eu posso atestar isso, porque eu já tive diversas alunas, por exemplo, no primeiro ano de curso, que principalmente quem fazia migração de área, que passaram pela programaria ou que passaram por outras iniciativas de outras comunidades. Você também vê com esses mesmos bons olhos essa história da comunidade se aproximar da universidade? Sim, sem contar que pra faculdade, para ensino superior é bom, porque você vai pegar um público diverso, entendeu? Não só aquela pessoa que tá saindo do ensino médio, você vai ter uma coisa que a gente de comunidade adora, é espacinho para fazer evento, entendeu? A gente vai levar o nosso público para a faculdade, para essa universidade, entendeu? Então a gente vai ter um espaço, às vezes um coffee breakzinho, e a universidade vai ter esse espaço de fala, de mostrar para nossa comunidade que vocês são legais. Peraí, que é um você lugar tá falando de interessante. via de mão dupla de novo. Que eu tô Ele me pegou! Você tá de novo colocando aí, pensou que eu não ia Quem diria, perceber. não? Então. Mas é sempre assim. A gente trabalha com isso, temos que ser estratégicas, entendeu? E você que está muito no mercado perto do dev, as empresas elas gostam de quem participa de comunidade ou isso não faz diferença nenhuma? Eu queria muito saber desse impacto que tem no mercado para quem passa por uma comunidade e depois coloca lá seu LinkedIn ou apresenta que ela já fez parte daquilo. Depende. Infelizmente já vi coisas ruins, tipo, você pode entrar nessa empresa, mas você palestra demais e isso atrapalha. Mas é uma empresa que você quer trabalhar? Fica o questionamento. Depois de falar isso, Então. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha numa empresa grande agora, ele entrou, aplicou para ser Dev Júnior. Aí, quando o gerente que estava contratando viu tudo que ele fazia com a comunidade, falou, olha, eu vou te colocar numa vaga de pleno. Porque eu gostei tanto dessas coisas que você faz com open source, com comunidade, vou te pôr nessa vaga de pleno. E vai fazer, acho que 3 anos que ele tá lá. Que legal isso, caramba! Porque quando você... Porque assim, né, tem duas vezes de comunidade, né, que é o que a gente falou de você entrar e você ir lá para aprender.
Mas quando você ama a comunidade, você começa a querer fazer mais, entendeu? Aí você vai querer organizar evento, né, Morgana? Aí você vai querer criar conteúdo, você começa a fazer ativamente querer ajudar. Aí você começa a construir um portfólio, querendo ou não, entendeu? Isso é muito legal ouvir essa prova. Lá na programaria vocês também têm esse... Bom, na verdade, eu imagino que para vocês seria até importante ter essa métrica, né? De como que vocês estão conseguindo capacitar a galera para realmente ir pro mercado. Super, porque acaba que toda a nossa relação com as empresas envolve a nossa comunidade, né? Porque no final das contas, as empresas também, quando elas vêm até nós, né, a nossa comunidade e tantas outras, é com o intuito de conhecer a nossa comunidade, né? De ter essas pessoas como um banco de talentos para conseguir também inserir essas pessoas, né, de certa forma, dentro das suas vagas, né? Então, eu acredito que é muito importante também que as empresas tenham esse reconhecimento, porque o trabalho que a gente faz com comunidade não é pouca coisa, é muita coisa, né? Para atrair, para ampliar, para manter, né? Então, não é só as pessoas quererem entrar, mas elas permanecerem. Né, o que a gente consegue fazer ali, porque como a Paty disse, é uma via de mão dupla, né? Então, as pessoas elas estão entrando com um objetivo, a gente está fazendo elas permanecerem de alguma forma com algum objetivo, as empresas estão vindo com um objetivo, então é realmente, né, um ciclo ali, e como que a gente faz com que as empresas tratem bem a nossa comunidade, né? Que eu acho que isso é um ponto muito importante, a gente também não vai fazer troca com empresas que a gente não confia, né? Então, isso diz muito também sobre quem nós somos enquanto uma comunidade, né? O que a gente está querendo passar para as nossas pessoas, para as nossas membras, né? E também para a empresa, né? Tipo, do quanto é importante seja o código de conduta e tal, principalmente quando a gente trabalha com comunidade de gêneros minorizados, né? Então, o que a gente consegue fazer por essas pessoas que a gente sabe que é de confiança? Se você é recrutador, se você é tech lead, se você está procurando gente, me parece que a galera que faz parte das comunidades tem muito a oferecer. Inclusive, vocês ofereceram tanto pra gente aqui, eu bati o olho no meu roteiro e falei, nossa, elas já trouxeram dicas, já trouxeram tanta coisa legal. O que eu queria pedir pra vocês é uma dica final, um incentivo pra galera entrar em 2026 sabendo que as comunidades, então, podem ser uma porta legal. Alguém tá ouvindo a gente agora, alguém tá no metrô, alguém tá no ônibus, alguém tá em casa, e para essa pessoa, em 2026, pode ser importante fazer parte de uma comunidade. Que dica você dá? Cara, eu dou uma dica que é a seguinte, eu acho que a pessoa ela tem que saber qual é o tipo de comunidade que ela quer fazer parte, qual é o nível dela, né? Então, eu tô iniciando, já tô na área, eu quero mudança de senioridade que eu quero fazer, pra eu conseguir ter mais intenção na comunidade que eu vou entrar. E eu acho que ela tem que saber que ela tem que ir pra ajudar e pra ser ajudada, e consuma tudo o que essa comunidade oferece. Principalmente tudo que é de graça, gente. Consuma tudo. Geralmente, comunidade sempre tem um cupom, sempre tem um evento, sempre tem um curso, alguma coisa. Consuma tudo. Tudo que você tem. Então, eu sempre gosto de falar para as pessoas da programaria que elas falam assim, eu não sei o que eu faço. Eu falo, gente, atira para todos os lados. Que aí você vai descobrir assim qual é o lugar que você quer seguir. Mas atira, é de graça, é livre, é curtinho, é rapidinho, é um evento, é uma possibilidade, é uma oportunidade, é um grupo de estudos. Então entra, né? Então acho que a principal dica é comece, né? Faça parte. Nossa, me ecoou a voz aqui da minha mãe, lá no fundo da minha memória, falando assim, como que você sabe se você não gosta, se você não tentou? Exato! É exatamente isso. E, Paty, qual que é a sua dica pra galera que tá acompanhando? É engaje, porque assim, quando você engaja, você vai ser lembrada, entendeu? Por mais que seja num grupo assim, porque a gente que quer trabalhar com a comunidade, tem sempre aquela pessoa que comenta mais, a gente vai lembrar dela. E ao mesmo tempo, para a gente, cuidar da comunidade, um like, um comentário, que for só uns emojizinhos, faz diferença, tanto para nós, pro nosso ego, quanto para nossas métricas. Então, assim, não tem que escrever um comentário, um depoimento do Orkut, é só falar, gostei. Maravilhoso, obrigada, a gente vai lembrar de vocês. Pô, isso é muito legal, caramba, dicas incríveis, além de tudo que vocês trouxeram no papo todo. Eu, nos bastidores, falei pra vocês que eu queria ouvir logo esse Fiapcast, então, edição, eu quero isso aí pra ontem, porque eu quero muito ouvir esse episódio. Mas brincadeiras à parte, eu só tenho a agradecer a vocês duas que separaram esse tempo para vir aqui conversar com a gente, contar um pouquinho mais, e eu diria até para abrir portas de um montão de comunidades, não só daquelas que vocês fazem parte. Por isso, muito obrigado pela sua presença. Imagina, obrigada a você, Ana, muito feliz de estar aqui com vocês, pra gente poder falar sobre esse tema tão importante que, de fato, já é o presente, mas mais ainda o nosso futuro dentro de tudo que a gente está vivendo aí na área de tecnologia. Então, estar em comunidade se torna cada vez mais importante. Obrigada pela oportunidade, tamo juntíssimo. Não, você vai ganhar um monte de amigo no próximo evento da programaria, um monte de gente vai procurar a Stephanie. Quem é a Stephanie? Deixa eu falar com ela, porque você deu dicas muito boas. E, Paty, muito obrigado pela sua presença aqui. Ai, já acabou, gente? Como assim? Ai, obrigada. Mas foi muito importante esse espaço, porque ainda mais com essa coisa de,
essa parte humana vai se perder um pouco, então a gente tem que se juntar, sabe? Porque aí pode roubar seu trabalho, mas não vai roubar sua comunidade. Não vai roubar sua comunidade. Caraca, muito obrigado, foi incrível. E eu queria agradecer também você, ouvinte do FIAPcast, que esteve com a gente, que nesse ano aqui de 2025 acompanhou vários episódios diferentes, onde a gente teve conversas, dicas, sugestões. Faz o seguinte, aproveita o episódio de hoje, onde a gente falou tanto da via de mão dupla, e deixa o seu comentário. Fala qual comunidade você participa, ou se você não souber, pede aí pra gente te dar uma dica de qual comunidade participar. Afinal de contas, é muito importante a gente continuar se fortalecendo. Por isso, eu agradeço pela sua audiência e a gente se vê em 2026. O FIAPcast faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura FIAP PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.